Senhor Jesus, de antemão, Senhor, gostaríamos de pedir perdão a Ti. O Senhor sabe, Deus, como é que foi o dia de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Ó Senhor, no meio dos nossos problemas, a nossa situação, questionamos tanto, Senhor. Mas o Senhor é tão bom, Senhor, conosco. Que o Senhor nos cuidou mais um dia. O Senhor nos deu o nosso pão de cada dia. O Senhor até aqui nos trouxe, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu gostaria de apresentar a Ti, Senhor, a vida do nosso querido amado pastor. O Senhor é um Deus, Pai, que sonda pensamentos e corações. O Senhor sabe, Senhor, o que eu estou falando. Eu sempre digo para alguns irmãos, é um presente de Deus, Senhor, para a nossa congregação. Nos ajuda a amar mais, Senhor, a cuidar. Eu apresento a Ti a vida da família dele, filhos, esposa, pai, mãe, irmãos. Espírito Santo de Deus, nessa comunhão eu apresento a Ti também a vida do nosso irmão Ana. Como sempre, o nosso amado pastor vem apresentando a vida dela a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, visita neste momento, conforta o coração dela, faz com que ela venha acreditar, Senhor, que o Senhor está neste barco, o Senhor está no controle total, Senhor. Cremos, Senhor. Cremos no Teu milagre. O Senhor estava há poucos instantes aqui falando, Senhor, o que o Senhor fez com o nosso pequeno Dila. Apresentamos a Ti, Senhor, que tudo seja feito conforme o Teu querer e a Tua vontade, Deus. Ó Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, esse encontro, Senhor. Que o Senhor use, Senhor, nosso pastor como o Senhor vem usando. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Que a gente não venha, Senhor, sair daqui do mesmo jeito que nós entramos ou subimos nessa escada, Senhor. Que a gente venha prestar atenção, Senhor, a cada segundo, Senhor, destes encontros, Senhor. Amém. Esse encontro aqui, Senhor, é um encontro tão importante, Senhor. Não fisicamente, mas espiritualmente, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que o nosso inimigo, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa agradar, Senhor. Mas cremos, Senhor, que a Tua presença aqui neste lugar é real, Senhor. Eu apresento a Ti também a vida do nosso irmão Calmon, irmã Rita, irmão Reginho, com esses preparativos, Senhor, que eles nos recebem aqui toda segunda-feira, Deus. Apresento nossos irmãos também que estão enfermos, que o Senhor visite, que o Senhor, Pai, cuide. E muito obrigado, Senhor. Obrigado, eu só tenho a agradecer a Ti. Nos ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, Senhor. Principalmente a mim, Senhor. Que o Senhor me conhece, Deus. O Senhor sabe, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. E me ajuda, Deus. Me ajuda a entoar um hino aqui com meus irmãos, Senhor. Que tudo que vier acontecer aqui, Senhor, venha ser tudo para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é a nossa humilde oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória. Vamos louvar o Senhor? Amém. Vamos lá, então. Vamos louvar, né? Vamos cantar porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado. Vamos lá. Bate palma. Seu Filho amado para nos salvar. Para nos salvar. Pronto, me perdoar. Me perdoar. Na cruz. Na cruz. Os meus pecados. Mas ressurgiu e vivo com o Pai. O Pai está. Porque Ele vive, né, igreja ajudando? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, o Senhor Jesus chegará a hora, chegará a hora em que a morte, em que a morte enfrentarei. Sem medo então, irmãos, sem medo então, em nome de Jesus teremos vitória. Terei vitória, verei a glória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, glorifique. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu pensei, diga, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Não sei se eu sou digno. Ô Senhor, não faz isso comigo não. Nossa, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Graças a Deus. Louvor lindo, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Estamos chegando já ao final desse sermão. E a partir do versículo 46, que nós tratamos tanto na sexta quanto ontem, no domingo, é, na verdade, a preparação para aquilo que o Senhor vai concluir agora, nos versículos 47 ao 49. E o título da nossa mensagem, a referência do texto, faz jus justamente a conclusão dele, os dois construtores. Então, é importante percebermos, e qualquer um de nós pode perceber isso, falamos isso de maneira sistemática, como o movimento evangélico tem se tornado algo numericamente grande, volumoso, não somente aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas desde o começo o Senhor Jesus nos deixou alertas que nem todo mundo que chama a Ele de Senhor efetivamente é contado como o seu discípulo. E aqui o Senhor Jesus ele vai agora apresentar alguns elementos, né, algumas características que diferenciam os cristãos aparentes daqueles que efetivamente são cristãos. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que se preocupa cada vez mais com a aparência. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, como as crianças hoje estão preocupadas com a aparência, algo que não acontecia há 10, 20 anos atrás, por conta, muito se deve, por conta da evolução tecnológica. Então hoje você consegue filmar, tirar fotografia com qualquer celular barato que você compra, algo que você não fazia antes. Eu sou da época, outro dia eu estava explicando para as minhas filhas, para você tirar foto, você tinha aqueles filmes, né, de 12, 24, 36 poses. E não tinha esse negócio não, piscou o olho vai ficar piscado. Porque você não tinha nem como saber, só na hora que revelasse.
Pegava o filme lá e revelava. E se abrisse antes, queimava o filme todo, era um problema. Né? Você botava o filme naqueles potinhos assim, né? Parecia exame de urina, levava lá para poder fazer a revelação. E filmagem, então, filmagem era algo assim, muito caro. Né? Normalmente só fazia filmar, você contratava uma empresa de filmagem, né, que ia fazer a filmagem quando era algum evento muito importante. Depois você vendia, né, e era caro aquelas fitas, e a pessoa tinha que ter um aparelho chamado videocassete para poder assistir a fita da filmagem. Hoje em dia não precisa de nada disso. Hoje em dia você tem um aparelho qualquer que você compra, né? Alguns são baratos, outros efetivamente são muito mais caros, mas existem aparelhos baratos até, e você consegue ter acesso a esses instrumentos, que você faz uma filmagem aqui e joga numa dessas plataformas, né? YouTube, Facebook, Instagram, e está rodando e roda o mundo inteiro. Então as pessoas estão muito mais preocupadas com a aparência. E isso tem esse tipo de comportamento invadiu de maneira muito forte a igreja. Então as igrejas elas estão cada vez mais preocupadas com a aparência e deixando de se preocupar com a essência, com aquilo que de fato nós devemos buscar, com aquilo que de fato é importante, aquilo que nos define como cristãos. Não é o fato de uma roupa, de um jargão, um modo de falar somente. Não, é algo que tem que vir de dentro. É uma mudança, é toda uma mudança. E os elementos que dizem a respeito do nosso cristianismo, na grande maioria das vezes, nós vamos perceber estes elementos muito mais no quarto em secreto do que na vida pública. Então, quando você de fato leva a sério a sua vida espiritual, o irmão Paulinho estava orando até nesse sentido, então o seu momento em secreto com o Pai, ele não vai ser subaproveitado, muito pelo contrário, vai ser muito bem aproveitado. E a gente vai usar esse momento com Deus também para, à luz do olhar perscrutador do nosso Salvador, olhar para dentro de nós e ver o que ainda desagrada a Ele, para que nós possamos tirar e assim crescermos na graça e no conhecimento. Então é importante que nós venhamos mais uma vez, como cristãos, estar na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está falando de aparência, a gente tem que ser aqueles que estão preocupados muito mais com a essência. A essência do cristianismo, ela tem se perdido. Então, você tem visto, como eu tenho visto, cristãos na televisão, nos meios, nas mídias, e essas pessoas fazem e falam coisas, elas dão provas que elas são pessoas moralmente piores do que os ricos. Mas a roupagem delas é de cristão. Um terno, uma Bíblia, um anel que diz que fez teologia em alguma faculdade dessa comprada. Então essas coisas elas são muito mais importantes para alguns do que as provas que o próprio Senhor Jesus deixou para que nós examinássemos a nós mesmos, bem como aos demais, se efetivamente somos de Cristo. Então aqui no final desse sermão, a semelhança do que o Senhor Jesus havia feito no Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, 6 e 7, aqui é conhecido como o Sermão da Planície. O Senhor Jesus, ele usa a mesma forma de abordar o tema. Então ele apresentou o tema e no final do sermão ele traz como que uma prova dos 9, para que nós venhamos a identificar se de fato compreendemos o que ele pregou. Aqui, esses versículos finais, do 46 ao 49, do capítulo 6, estão aqui justamente para nos mostrar se efetivamente a gente entendeu o que ele falou. Se
Será que eu entendi o que Jesus falou? Vou dar só um exemplo, irmãos. Ele começou falando nesse sermão sobre bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que estão com fome, e depois ele diz que ai de vós os ricos, e ele vai dizendo que a gente não deve se vingar, mas que a gente deve amar o inimigo. Então ele vai dizendo coisas como essa. Ele diz a parábola do cego, pode um cego guiar outro cego? E ele diz, não pode, ambos cairão num grande abismo. E ele fala então da árvore e seus frutos, e finalmente ele vai concluir aqui. E é bastante importante, irmãos, que a gente leve a sério essas palavras do Senhor Jesus em relação à nossa vida espiritual íntima. Aqui dentro. Sabe, hoje, mais do que em outro dia qualquer outra segunda-feira, o sermão é pregado de maneira individual, para cada um de nós, para o nosso ser interno. Então, o Senhor Jesus, ele diz aqui, versículo 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, o Senhor Jesus, ele diz aqui, em primeiro lugar, todo aquele que vem a mim. Então, nós já percebemos um verbo, que é o verbo ir. Aquela pessoa, ela vai até o Senhor Jesus. Hoje nós temos visto o contrário, pessoas fugindo de Jesus. Você não ouve sermões acerca do Evangelho cristocêntrico, do Evangelho de Cristo crucificado na cruz, no nosso lugar. Hoje o Evangelho ele tem sido usado como instrumento de manobra motivacional. Então eu pego alguns versículos de Provérbios, alguns versículos dos livros antigos, posso pegar até algum versículo do Novo Testamento solto e justificar atitudes que venham a motivar as pessoas a atingir ou a buscar atingir os seus próprios objetivos e sequer olharem para Cristo em momento nenhum da sua caminhada evangélica. É muito comum pessoas que têm anos de evangelho e não conhecem o seu Salvador. Elas sabem quem é Davi, elas sabem quem é Abraão, Isaac, Jacó, elas sabem quem é Noé, mas elas não conhecem Jesus. Elas até conhecem o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, um pedaço da roupa dele expulsava demônio. Então, é importante para aqueles que querem vender coisas, dizendo que elas são ungidas. Então, falam até do apóstolo Paulo de maneira deturpada. Mas de Cristo, o Cristo de Paulo, eles não falam. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele diz, quando eu fui ter com vocês, coríntios, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Então, Cristo, ele é o centro da Bíblia. E como centro da Bíblia, ele deve ser também o centro, ele deve estar no centro da vida de qualquer que se diz cristão. Então, se eu me autodenomino cristão, automaticamente eu estou dizendo que o meu referencial é Cristo. Por mais contraditório que isso seja, porque as pessoas, por exemplo, os espíritas, se você perguntar a eles se eles são cristãos, eles dizem que são. Você, como é que você está dizendo que se você, eu sou espírita? Eu sou espírita, mas eu sou cristão, acredito nos ensinos de Jesus Cristo. Ele é o seu Salvador? Não, a gente não precisa de Salvador, a gente reencarna e evolui. Então você não é cristão. Você não acredita nas palavras dele. Jesus, inclusive, ele não falou de reencarnação, ele falou que você vai para o céu ou para o inferno. E ele disse isso de maneira muito clara em muitas passagens, não foi uma só. Mas eu peguei os espíritos como exemplo, Mas existem outras seitas que também se dizem cristãs e não levam o referencial de Cristo a sério. Por isso que Jesus diz, todo aquele que vem a mim. Então o fato de você ir a Cristo buscando aprender dele,
já vai fazer você andar, como a gente falou aqui no começo, a contramão. O mundo está andando em hostilidade e em inimizade contra Cristo. Os próprios evangélicos. Irmãos, se Jesus Cristo entrasse nas mega igrejas evangélicas de hoje, rapidamente ele seria expulso no primeiro sermão que ele fizesse. Essas igrejas evangélicas de 5, 10, 20 mil pessoas, que só pregam a respeito de vantagens financeiras. Se Jesus Cristo entrasse e pregasse um dos sermões que estão aqui, ele talvez fosse expulso pelos seguranças. Então, ele diz: ouve as minhas palavras. Então a gente está vivendo uma época onde os evangélicos não ouvem a Cristo. Você vai pegar, como eu disse a vocês, o Sermão do Monte ou o Sermão da Planície, que é esse daqui que está em Lucas, que são a base, é a base de qualquer ensinamento cristão. E as pessoas, quando você fala para alguém, por exemplo, que você tem que perdoar o imperdoável, a pessoa, não, eu não sou assim desse jeito não. Então, a gente que eu falo, eu me solidarizo com os irmãos que moram aqui em Cosme de Farias. O irmão Calmon estava me mostrando, quando a gente estacionou o carro hoje, a marca das balas ainda estão. Os irmãos sabem a noite que passaram, o dia que passaram. E, na verdade, esses últimos dias têm sido muito difícil, eu creio, para os irmãos que moram aqui. E mais do que nunca a gente precisa ouvir as palavras do Senhor Jesus. Essas palavras do Senhor Jesus, que diz que dias como esse vão acontecer. Mas pastor, a pessoa fez isso de mal, e o que é que eu vou fazer? E qual é o sentimento que eu devo ter por essas pessoas? De misericórdia, de compaixão. E os policiais foram lá e mataram outros. O que é que eu tenho que sentir por esses policiais? Misericórdia, compaixão. Porque eles são tão assassinos quanto os outros assassinos. Então não tem diferença. A gente é que faz essa diferença. Não, eu mato pessoas ruins. E aí o outro chega e diz, não, eu mato pessoas boas. Você conhece alguma pessoa boa? Eu só conheço uma, que morreu há 2.000 anos atrás e ressuscitou e está à destra de Deus. Então, o traficante que matou e o policial que matou, o suposto culpado, os dois estão em pecado diante de Deus, no mesmo pecado, homicídio. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Na nossa postura em relação a essas pessoas, a Bíblia diz de compaixão, de misericórdia, de apresentar, assim, como for nos dado a oportunidade, o Evangelho, porque pessoas assim podem sim se converter. O poder de Deus é muito maior do que o que pensamos ou pedimos em nossas orações. Então, o Sermão do Monte, ele traz essas verdades que escandalizam. Porque a gente não gosta de ouvir essas coisas. Vai na contramão dos nossos sentimentos. Então, uma pessoa mata alguém que eu tinha afeto. Então, o que eu vou sentir daquele que é o assassino? Eu vou sentir raiva dele. Eu vou sentir, vontade de me vingar dele. Isso seria as pessoas do mundo. Como cristão, não. Como cristão, a gente não age assim. A gente não pode agir assim. Mas é difícil para mim. É claro que é. É a sua carne lutando contra o Espírito. Eu oro para que o Espírito prevaleça. Então, essa é a luta espiritual que travamos internamente, que está descrita em Gálatas capítulo 5. Então, aqui o Senhor Jesus diz, você tem que ouvir as minhas palavras. Para ouvir as palavras de Jesus hoje, a gente vai ter que parar de ouvir mais da metade dos pastores evangélicos. Porque os pastores evangélicos não falam as palavras de Jesus. Eles falam até da Bíblia. Eles vão usar, eu podia aqui dizer algum nome de pastores renomados da teologia reformada, que é uma teologia respeitada, mas que são defensores, por exemplo, da pena de morte.
E aí onde é que eles vão achar argumento para isso no Antigo Testamento? No Antigo Testamento tinha pena de morte, então agora a gente pode ter a pena de morte também. Mas Jesus não veio e explicou: ouviste o que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ame os seus inimigos, faça o bem àqueles que te fazem mal, orem pelos que te perseguem. Não é isso que Jesus disse? Mas é isso que prega nas igrejas? É isso que prega? É isso que a gente ouve nos sermões que estão disponíveis na internet? É por isso que aqui Jesus está dizendo: você tem que ouvir as minhas palavras. Por isso que como cristão, irmãos, a gente precisa estudar a Bíblia. A gente tem que saber diferenciar quando alguém está falando da parte do Senhor Jesus como emissário dele e quando alguém está falando da parte do mundo. O apóstolo João, há 1900 anos atrás, já apontava para a importância de eu e você termos esse discernimento. Só cuidado, os falsos mestres já estão no meio de nós. Eles falam aquilo que o mundo quer ouvir e por isso o mundo os ouve. E ele fala uma coisa assustadora em relação a esses falsos mestres. Eles saíram do nosso meio, porque nunca foram dos nossos. Então eles nunca tiveram o intuito de obedecer ao Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus ele começa a dizer: você tem que ouvir. Capítulo 10 do Evangelho de João, nós vemos esse mesmo mandamento, essa mesma marca, essa mesma característica dos que verdadeiramente são de Cristo. Eles ouvem a Cristo. E Cristo faz uma analogia da ovelha com o pastor. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aí ele olha para os fariseus que não seguiam a ele, muito pelo contrário, que se levantavam contra o que ele pregava, e olha para os fariseus e diz: ó fariseus, vocês não me ouvem, nem podem me ouvir, porque vocês não são os ovelhas. Então aqui ele apresenta esse grupo, todo aquele que vem. Primeiro ele vem, e a gente já aprendeu que para a gente ir até Cristo, a gente tem que renunciar, tomar a cruz e seguir. Então isso já foi um passo aqui enorme. Aí depois ele diz: e agora você ouve. E aí qual é o terceiro e mais difícil parte de todas? É a prática. Por que, irmãos? Porque eu posso praticar o cristianismo hoje e amanhã fazer tudo o contrário. Alguém já viu uma demolição numa casa? Você já viu como é rápido a demolição em relação à construção? Para você construir uma casa dá trabalho. Os irmãos aqui que construíram suas casas. O Região outro dia foi explicar uma laje que ele foi ajudante de pedreiro. Ele mesmo foi o ajudante de pedreiro, né? Mas na casa, foi na sua própria casa, não foi filho. Então, Paulinho constrói, né, da fundação, tudo você imaginar, parte elétrica, encanamento, tudo você imaginar, encanamento, é com ele. Aí você diz: Paulinho, você faz tudo isso. Eu sou curioso. Então você já fica com, né? Ó Senhor Jesus. Eu já fico com receio. Né? Mas você ora. Né? Para que Deus dê espírito de sabedoria. Então aqui ele diz: ouve as minhas palavras e as pratica. Olha, irmãos, a prática é o que vai lapidar o cristão. Eu e você somos como que um diamante bruto, como que um ouro bruto. É por isso que o apóstolo Pedro, quando escreve uma das suas cartas, ele diz que nós como cristãos somos purificados como ouro. Todo mundo aqui gosta de ouro, não gosta? Se cada um de vocês, a irmã Rita, tirasse daquele isopor ali uma barra de ouro para cada um de 1 quilo, tem gente que já até olhou a minha. Então, uma barra de ouro eu acho que vale um dinheiro significativo, né? Mas antes de se formar aquela barra de ouro, quando o ouro foi extraído, né, no garimpo, ele foi extraído o quê? Embrutecido. Foi tirado aquela pedra de ouro junto com outros metais, com outras pedras.
Então passa por um processo de fusão, bota ele numa panela bem quente. Então é daí que vem o nome escória. Né? Escória é justamente aquelas impurezas. Aí aquelas impurezas elas são queimadas, né? E elas meio que evaporam assim, e aí vai ficando só o quê? Só o ouro, porque o ouro é um metal que o ponto de fusão dele é altíssimo. Então vai queimando tudo que não for ouro até o ponto de ficar só o ouro líquido. Aí depois joga ele no molde e aí ele fica tipo aquela barra de ouro, né? Que vocês vão ganhar no final do culto, amém? E tem gente que já está dizendo, oh meu Deus, ouve esse pastor, pai. Então o apóstolo Pedro ele faz essa comparação. Você é uma barra de ouro. Só que você ainda não é a barra de ouro. Você é o ouro embrutecido. Aí você está passando pela fornalha da vida para ficar só ouro. Olha que maravilha. É bênção. Mas arde. A gente está na fornalha, hein? Arde. A gente sente aquele queimado, né? Quem já teve aqui? Heleninha com certeza já deve ter tido quando chegou aqui, a bichinha, né? Pegou um sol bem quente. Quem já teve queimadura de sol? Rapaz, dói. Eu já tive quando era pequeno, que os meus pais levavam a gente, nem largavam. E não tinha esse negócio. Hoje tem protetor solar. Olha, na minha época não tinha isso não, meu filho. Na minha época você tomava aquele sol escaldante. Aí no outro dia, se eu tocasse em você, que dor que era, né? Porque a pele estava bem inflamada. E às vezes você ficava você tinha que tomar até remédio, porque se tocava na pele da pessoa, a pele da pessoa está queimando. De tanto sol que ele tomou. Né? Então, quando a gente é colocado na fornalha, arde, dói, incomoda. Por que o Senhor Jesus disse que o caminho é apertado? Porque é um caminho que incomoda. Então, aqui ele diz, praticar o que eu estou dizendo para vocês vai ser difícil. Perdoar os que nos ofendem vai ser difícil. Aprender que a melhor coisa é dar do que receber. Varão, esse ensinamento é bíblico mesmo? É. Mais bem-aventurado é dar do que amém, irmão? Amém. Eu acho, então vou abençoar o irmão. Como é que você vai abençoar o irmão? Você é aquele que recebe. Pai, eu vou te abençoar. Recebendo tudo que você quer me dar. Para que você seja bem-aventurado. É tanto cara de pau, né, que a gente tem, né? Começar de nós. Então Jesus está dizendo, você ouve as minhas palavras, você pratica. E eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus está dizendo, eu sei que é muito difícil vocês fazerem o que eu estou ordenando, mas há uma recompensa. Então ele vai falar já da recompensa aqui. E a recompensa, é importante que a gente entenda, a recompensa do cristão, às vezes a gente perde um pouco o foco. A recompensa principal do cristão, é lógico, está no porvir, mas a recompensa para o cristão aqui na terra, muita, diga-se de passagem. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós temos consolo nas nossas aflições. Nós temos um consolador que nos consola não somente de fora para dentro, mas fazendo aquilo que ninguém podia fazer, que é nos consolar de dentro para fora. Esse é o consolador que o Senhor enviou. Então, olha o que Jesus diz. Agora ele vai apresentar essa parábola para a gente, que também está lá em Mateus capítulo 7. E ele diz, é semelhante a um homem que edificando uma casa. Todos vocês aqui sabem como se constrói uma casa. É bom quando a gente vem pregar, né, no lugar aqui como Cosme de Farias, ou mesmo Alto das Pombas, porque todo mundo ou já edificou algum muro, ou já bateu alguma laje. Né? Você sabe, né? A gente olha para aqui, a gente vê essas colunas, a gente sabe que isso não foi feito por gente profissional. Foi feito normalmente, né, pelos próprios moradores, né, que se juntaram
cada um dando um pitaco, não, tem que ficar no seu metros, tem que cavar mais, não, cara, assim, quem sabe mais sou eu, quem sabe mais é você. Tudo assim com ordem e decência, né? Para não dizer o contrário. As construções normalmente são assim, né? Que não são baseadas no dinheiro. É semelhante a um homem que edificando uma casa. Então naquela época, irmãos, não tinha esse negócio de construtora. Então você construía a sua casa. Assim como era você que plantava, né, as coisas que você ia comer. Normalmente, né, se tinha atrás da casa uma espécie, né, de horta, onde se plantavam os vegetais do dia a dia. Então, era assim antigamente, não é o mundo hoje que a gente vê assim globalizado, onde cada pessoa se especializa em uma coisa. Não, antigamente você era igual a Paulinho, curioso. A gente tinha que saber fazer tudo. Paulinho é dos tempos bíblicos, né? Então ele diz, um homem que edificou a sua casa, e ele abriu profunda vala. Irmãos, quem já abriu uma profunda vala, sabe como é chato, como é difícil você fazer isso. É, segundo me contaram, a parte mais chata da construção. Porque você não vê resultado nenhum. Então quando você está levantando um muro, você vê um resultado. Quando você passa como é que se diz? O cimento, né? Reboca, você vê o resultado. Pintura, então, você vê o resultado, fica lindo. Ainda mais com o irmão Mateus que estiver coordenando, fica lindo. Botar o telhado, na hora você vê, olha o telhado aqui botou. Mas cavar a fundação, alguém vai ver? Ninguém vai ver o trabalho que você tem para cavar aquele negócio. Que nada, mano, vou cavar esse negócio aqui. Demorei para cavar uns 3 semanas, ninguém viu. Depois ele vai encher de concreto aqui. Aí que não vão ver dele. É por isso que a gente não quer fazer. Por que é mais difícil a gente ter vida de oração do que a gente estudar a Bíblia? Porque quando a gente estuda a Bíblia, irmãos, a gente consegue estudar a Bíblia e usar isso para o mal. Olha o ser humano como é perverso. A gente vê um monte de gente fazendo isso. Eu estudo a Bíblia, eu faço mestrado, doutorado em teologia, e depois eu vendo livro. E depois eu vendo palestra. E depois eu, me coloco acima de outras pessoas por conta do conhecimento que eu obtive. Mas e vida de oração? Ninguém vê. Quanto tempo você passou orando hoje? Ninguém sabe. E se você disser que ficou muito tempo, aí eu já vou lhe dizer que o seu tempo não contou nada. Ninguém sabe. Mas é essa parte que ninguém sabe que é a mais importante naquele grande dia. É a parte entre você e o seu Salvador, Cristo Jesus. Porque é Ele que vai nos receber. Perceba que é assim que Ele fala no versículo 46. Porque me chamais Senhor, Senhor. A ideia é, você que passou a vida inteira na igreja, vocês não, vocês aqui são crentes de verdade, amém? Pessoas longe, que passaram a vida inteira na igreja, e aí de repente fechou o olho, no hospital, com 120 anos de idade, tá bom, gente? Porque se eu disser que Deus vai levar a gente para o céu hoje, tem gente que vai dizer, eu tenho promessa, pastor. Não vê jeito. Então vamos dizer que você, com 120 anos, Deus te leva para o céu, no hospital, tudo de bom, e aí você sem sentir dor nenhuma, fechou o olho e acordou no céu. E de repente você vê Jesus. Aí você diz, Senhor, Senhor! Aí ele olha para você com um olhar de reprovação, você já fica meio, né? Já fica meio cabreiro. O que foi que eu fiz? Eu estou nessa maior alegria aqui, estou vendo ele, aquilo que estava escrito na Bíblia é verdade, olha ele aqui diante de mim. Aí ele olha e diz, eu não te conheço. Você teve 120 anos para conversar comigo, o que você quisesse, para ter um relacionamento de intimidade, de amizade comigo, e você nunca se interessou por isso. E agora que você fechou os seus olhos, você vê com essa cara de pau dizendo que é meu amigo. É como tem gente que diz que é seu amigo,
Só no dia de cantar os parabéns no bolo, né? Não leva nem presente para o aniversário. No mundo, quando a pessoa faz isso no mundo, a pessoa é rejeitada. Mas não convido mais, viu? No próximo aniversário não convido mais. Quando minhas filhas eram mais novas, tinha aniversário nas escolas, né? E tinha a lista lá e tinha uma caixinha que é onde você botava os presentes. Olha, irmão, quem não botava presente ali, recebia bullying depois. O outro colega disse, rapaz, é a cara de pau, olha, desse tamanho. Parecendo que estava possuído. Rapaz, você viu que meu bolo não me deu nem presente. Vou dizer pro meu pai, ano que vem, não lhe convidar. É ou não é? Eu estou mentindo, irmão? Então, se o pessoal do mundo é assim, aí com Deus a gente vê nessa cara de pau. Rapaz, quando você está falando essas coisas, tem nada a ver com a Bíblia. Você já leu Malaquias? Porque o que eu falei aqui é um princípio que está lá em Malaquias. Ele diz, olha, vocês trazem para mim um animal a ser oferecido como sacrifício. Um animal que eu disse que não aceito. Que é um animal com mancha, é um animal aleijado. Está lá escrito nos livros da lei que Deus não aceita esse tipo de animal como sacrifício. Aí vocês trazem para mim. O sacerdote faz vista grossa e aceita. Agora, você daria esse animal de presente para o governador? Para o seu rei? Você daria? Não, pai, se eu der isso para o rei, depois vai cobrar um imposto alto para mim. Quando eu tiver que pedir alguma coisa para ele, ele não vai me dar, não. Eu tenho que dar para o rei alguma coisa boa. Isso está escrito no livro de Malaquias. Então quer dizer que vocês tratam melhor os seus governantes ímpios do que o Deus Santo que governa todas as coisas com o poder da sua palavra. Então o que Jesus está querendo mostrar para a gente, irmãos, é que a gente tem que dedicar tempo, força, para construir uma vida espiritual verdadeira, sólida, palpável, real. Grande parte da cristandade de hoje não tem qualquer vida espiritual. Não tem. Não tem. Então ele diz, é semelhante ao homem que edificando uma casa cavou. Ele cavou e deu trabalho, porque ele abriu uma profunda vala. E ele lançou o alicerce sobre a rocha. Irmãos, quem já cavou até achar uma rocha, sabe como é difícil. O que você acha, irmãos, que anualmente a gente vê fatos que se repetem na nossa cidade, que é uma cidade de morros? Quando chove muito, a terra fica encharcada e aí a construção não suporta e parece isopor. Não é assustador? Não sei se você já viu umas imagens que apareceram na televisão de casas assim de 3 andares caindo, parecendo um isopor, parecendo algo que foi, aquelas casas que você faz com dominó. Você caindo assim, meu Deus, isso é concreto, isso é viga, isso é tijolo. Mas não adianta, não tinha fundação. A pessoa colocou ali em areia. A areia encharcou, meu filho, aí já foi, caiu tudo. É por isso que quando se vai fazer a construção daqueles prédios grandes, existe uma coisa que os vizinhos odeiam, que é o que se chama bate-estaca. Já ouviu falar? Pois é, bate-estaca é uma ferramenta, né, que se usa nas construções assim, de prédios, que é uma espécie, né, de britadeira, não sei como é o nome que dá, que vai batendo até achar rocha. Não importa se vai ser 30 metros, 40, 50, 100, só vai parar quando achar a rocha. Quando bater no maciço, né? Aí quem sabe, sabe. Porque é ali que vai fazer o quê? A fundação. Porque só para suportar aquele peso daquele prédio de uns 5 andares, tem que ter uma fundação firme. Então Jesus está dizendo isso. Você tem que ser um construtor prudente. Olha que coisa interessante, irmãos. Quantas pessoas moram em sua casa, Regina? 3. Se desmoronar, 3.
Quantas pessoas moram na sua casa comum? Hã? Mas no prédio todo? Tem mais, né? Só que a mãe tem mãe de rica, né? Ah, mas é outra, né? Mas imagine uma casa que tem 5, 6 pessoas. Se desmoronar, vai todo mundo. Não é só o construtor. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando vai falando de Noé, que Noé construiu a arca e salvou sua família. Ele construiu aquela arca e quem entrou na arca? A família dele. Olha que coisa maravilhosa que isso é. Então perceba, você está cavando algo profundo como um testemunho poderoso para que outros que estão próximos de você ou até distantes possam ser impactados pelo poder do Espírito Santo através do seu testemunho. Quando Paulo fala a respeito disso, ele diz: toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a você como aqueles que te ouvem. Então o que a gente está fazendo é trabalhoso, mas não é só para a gente, irmãos. É mais, para mais pessoas. Perceba que quando o Senhor Jesus fala em João capítulo 15, ele diz: e eu chamei vocês para que tenham frutos que durarão para sempre. A gente estuda hoje em dia a história da igreja, a gente fala de cristãos que viveram no primeiro e no segundo século. Há um tempo atrás a gente assistiu um filme na igreja, não foi? De Policarpo. Um cristão que viveu no segundo século, ele foi martirizado, se não me engano, no ano 186 depois de Cristo. Ele era pastor da igreja de Éfeso. Então você vê, um homem que viveu há 1800 anos atrás, o testemunho dele impacta a mim e a você. O testemunho de Davi, que viveu há milhares de anos atrás. O testemunho de Noé, que viveu há mais tempo ainda. Então, a sua vida tem que ser um testemunho vivo, que as próximas gerações possam olhar para o que você fez e ver em você Cristo. Vem você Cristo. É o que está escrito na Bíblia: Cristo em nós, a esperança da glória. Por que a gente fala que a nossa vida tem que ter Cristo no centro? Para que quando as pessoas olhem para nós, elas não vejam as nossas imperfeições, são muitas, mas vejam a perfeição de Cristo suprindo as nossas imperfeições e nos fazendo fazer coisas impossíveis a um homem que não tem Cristo. Quando as pessoas olharam para os apóstolos, elas tinham certeza que eles estiveram com Jesus. Será que quando as pessoas olham para a gente tem esse mesmo pensamento? Se uma pessoa sentar um tempo, conversar com a gente, será que ele diria isso? Mas eu tenho certeza que aquele camarada ali, ele passou tempo conversando com Jesus, porque a maneira dele falar e de agir é diferente. Então é isso que Jesus está falando aqui de maneira figurada. Dá trabalho, é a parte mais trabalhosa e é a parte que ninguém vê. E no mundo que só se preocupa com aquilo que pode ser visto, essa parte é negligenciada. Muito mais do que na época de Jesus. Eu não vou poder mostrar para ninguém. Então, todo esse esforço que eu estou tendo aqui, não vou ganhar um aplauso, não vou ganhar nada, não vou ganhar nem convite para pegar em vigília. Então ele ficou a casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. Você percebeu tudo que esse homem fez? Ele teve que fazer cálculos matemáticos para saber qual seria o tamanho da vala. Depois ele teve que cavar no lugar certo. Ele teve que cavar uma vala profunda. E depois disso, aí ele lança o alicerce sobre a rocha. Aí ele vai dizer: e vindo a enchente. Alguém já viu uma enchente? Esses dias estavam dizendo do perigo, né, do Brasil ter um tsunami por conta de uma erupção nas Ilhas Canárias, né? Mas disse que
A probabilidade é quase inexistente. Mas um monte de gente ficou horrorizado. É semelhante a esse homem, e ele construiu. E a enchente veio, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Eu não sei se vocês já viram casas que passaram por enchentes. Eu já tive a oportunidade de ver. E aí você vê, às vezes você vê a marca da água. Mas aí quando o rio desce, meu filho, a pessoa só faz o quê? Limpa a casa, varre. A preocupação é os eletrodomésticos. Mas a casa em si, ela fica o quê? Igualzinha. Tirando a tinta que vai ter que botar de novo. Por quê? Porque ela foi bem construída. Pode vir o rio que for. A água pode bater no telhado. Não sei se vocês já viram, né? Quando tem essas inundações, né? Que as pessoas ficam em cima, né? No telhado, assim. Mas depois que o rio desce de novo, a pessoa está morando aonde? Na mesma casa. Não mudou nada. Por quê? Porque ela foi bem feita. Quando a casa é bem feita, dá trabalho, mas ela permanece de pé. Por isso que eu falei para você, como vale a pena ser um cristão de verdade. As dificuldades, elas vão bater, e vai ter momentos que a gente vai pensar que a gente não vai conseguir, mas foi o próprio Senhor que esteve conosco na construção, e Ele garante a firmeza da casa. Porque é como Noé, quando veio aquele dilúvio, entrou algum resquício de água? Entrou? Você tem algum relato bíblico dizendo que tinha um pedacinho de... Aí Noé tinha que tirar, né, a água com balde. Tinha isso na arca? Não. Foi 100 anos cortando madeira, batendo prego, calafetou com betume, né? Para que não, justamente para que a água não entrasse, para que a arca pudesse boiar, porque a terra toda foi cheia de água. Mas valeu a pena. Foram dias e dias sobre a água, 40 dias só de chuva, e alguns meses até a terra se secar. Mas entrou alguma água na arca? Nada. Por quê? Porque ele fez exatamente como Deus mandou. Se você fizer exatamente como Jesus te manda fazer, você não cai. Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes. Então, se você vigiar e orar, você vai cair? Não. Quando a gente cai, é porque a gente deixou de fazer ou uma ou outra, ou na maioria das vezes as duas. Aí, caiu. É verdade. Se machucou. É como uma pessoa que vai andar de bicicleta e não sabe que existe algo chamado freio. Criança que às vezes tem isso, né? Então você está lá na bicicleta e a pessoa está conseguindo se equilibrar e o pai correu até onde pôde. E aí de longe, filho no freio! Aí a criança grita de lá: o que é isso? Para explicar que é aquele negócio que fica ali junto com o guidão. Ah, meu filho, não sabia. Aí caiu. Ah, freio é isso aqui, né? Tá bom, na próxima vez eu aperto. E vou ver o que é que dá. Então, quando você é ensinado naquilo que você vai praticar e pratica aquilo que você foi ensinado, não tem erro. É como, por exemplo, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você gosta de matemática, você é uma pessoa especial. Porque matemática é um negócio difícil. Ainda mais quando vem aquelas equações de álgebra. X com Y, com 3x, com 4, não sei quanto. Eu digo, eu quero saber disso, mas eu já vou logo repreendendo mal esses números. Aquelas relações, aquelas equações complexas, né? Mas para quem sabe fazer aquilo ali é a mesma coisa que nada. Mamão com açúcar, né, como a gente diria. A pessoa pega uma equação daquela, para a pessoa boa em matemática. Eu tinha um amigo no meu terceiro ano,
tem décadas, que ele era acima da média, né? O que a gente chamaria de gênio. Você olhava assim, você não dava quase nada por ele, mas ele tinha um QI muito alto, principalmente nessa parte de números, e ele sabia mais matemática que o professor, com 17 anos. Então teve uma vez uma equação bem grande que o professor foi resolver, aí está lá ele resolvendo, o professor botou o resultado, ele disse, professor, o resultado não é esse não. O professor ficou todo sem graça assim, não, o resultado é esse. Aí ele fez e mostrou, não, o resultado não é esse não, é esse aqui. E o professor teve que dizer, é esse aqui mesmo. Porque ele sabia, era uma coisa que ele gostava. Sabe, ele gostava daquilo. Então quando uma pessoa sabe o que está fazendo, é diferente. E é uma matéria que exige isso que Jesus está falando, a fundação. Porque é uma matéria que um assunto complementa o outro. Imagine, se você não sabe subtrair, se você não sabe multiplicar, se você não sabe fazer, né, equações de x, quando jogar um y, quando jogar um z, aí você não vai saber de nada, meu filho. Isso mesmo, é um conhecimento, né? Gradativo. Uma escada. Exatamente. Então aqui ele tá dizendo isso, quando você aprende o que você é ensinado, você aprendeu. É como, por exemplo, se alguém me chamar para pintar. Eu soube de uma história de uma pintura aí, que para chegar no azul, foram... Não. Era para chegar no vermelho. Aí ficou rosa, com 56 bisnagas. Imagina. Não, pode comprar tinta branca, que a gente bota, como é o nome? Bisnaga de quê? Como é? Bisnaga de anilina, né? Anilina, para poder dar cor, né? Bota uma bisnaga que muda. Rapaz, muda não, vou comprar logo a cor. Aí a pessoa faz, rapaz, será que deu a cor? E pega, faz o experimento. Então, porque a pessoa não estava familiarizada, né, com aquilo. Ele estava acostumado com outra tinta. A cor foi da tinta. É isso. Então, quando você sabe o que você está fazendo, é diferente. A pessoa chegar para mim, por exemplo, e disser, construa aqui uma cadeira. Meu filho, eu vou construir muitas coisas dentro de uma cadeira. Mas falar para o irmão Adams fazer isso. Ele pega um negócio assim, encerra em 5 minutos, bota 2 pregos aqui, pronto, você senta na cadeira e fica até em pé nela. Por quê? Ele sabe o que está fazendo. Se uma pessoa chegar para mim e disser, pastor, corte aqui 1 quilo de carne em... Como é? Tem que cortar aquelas... bife. Meu filho, vai ser um bife dessa grossura. Outro bife, meu filho, dessa grossura. Porque eu não sei. Ainda mais que eu acho perigoso. Você lembra como a açougueiro afia? Rapaz, eu não sei fazer aquilo não, tenho até medo. Você fala com a faca assim, né? Vai e volta, vai e volta. Você sabe fazer isso também? Rapaz, e limpa assim, né? Mas não faça isso não, meu filho. Eu tenho amor deles. Né? Então, quando a pessoa sabe o que está fazendo, é diferente. Pastor, por que o senhor está batendo tanto nessa tecla? Porque a maioria das pessoas não estuda a Bíblia e depois não sabe por que quebrou a cara. Pastor, essa passagem aqui é correlata com a do Sermão do Monte, de Mateus 7,24. Isso. Que quando Jesus fala que aquele que ouve, compreende. Só que aqui Lucas completa com esses detalhes da fundação. Exatamente. Então ele está falando a mesma coisa que Mateus, porém ele está dando ênfase à forma com que nós internalizamos a palavra de Deus, no sentido de não só ouvir, mas ouvir com o coração. Ouvir e compreender, e ele está falando aqui toda essa batalha para construir da forma com que nós internalizamos a palavra de Deus no nosso interior, e dessa luta que vai existir e ninguém vai estar vendo, por isso que é semelhante a uma fundação, da carne contra o espírito, no momento que em oração secreta o cristão vai compreender o que ele aprendeu e pôr em prática no seu viver diário. É isso que dá todo esse trabalho dessa fundação. É a diferença do ouvinte negligente, que ele só ouve, processa a informação do jeito que quer e aquilo sai da sua vida, para aquele que ouve com o Espírito Santo, que é o 4º tipo de solo da parábola do semeador. Ele ouve, ele compreende, então, na presença de Deus, quando ninguém está vendo em secreto, ele vai fazer todo esse trabalho, para que quando vier os testes reais, que são as provações,
as circunstâncias que nos são desagradáveis, os momentos que vão provar a nossa fé, a gente tenha essa palavra de Deus dentro de nós que vai nos habilitar a cumprir o chamado de Cristo. Amém. Amém. Porque se não tiver esse preparo, o que vai acontecer é que a pessoa vai negar Cristo no momento dessa E o que disso que você falou assim, uma das coisas que Lucas deixa bem claro aqui também é a questão da motivação verdadeira. Essa palavra motivação, ela tem sido muito usada, né? Palestras, né? Então, para vender mais, para você ser um operário que rende mais na fábrica, para você ser uma pessoa que atinge os objetivos, até pessoais, como perder um peso, aprender a cozinhar. Então está na moda hoje em dia a figura do coach, né? Aquele que é o seu personal motivador. E aqui Lucas apresenta essa motivação como esse aspecto interno. É onde você gasta mais energia, porque o aspecto externo, e a gente vai ver isso aqui, tanto aqui como em Mateus, é idêntico. Se a gente presta atenção no texto, a gente vai perceber que da terra para cima, as duas casas são iguais. É como se fossem aquelas casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Todas têm a mesma formatação, 2 janelas, uma porta, um banheiro, 2 quartos. Elas são idênticas do ponto de vista externo. O texto ele deixa isso bem claro, embora às vezes a gente não se atenha a esse fato. O que vai diferenciar ela é justamente da terra para baixo. Esse aspecto, como você falou, que ninguém vê. É o aspecto também da motivação. Então uma pessoa pode chegar e dar comida para alguém que está com fome, pela motivação certa. Outra pessoa pode fazer isso pela motivação errada. Então uma pessoa pode ir para a África para ajudar pessoas lá, né? Tem projetos, né, sociais de Médicos Sem Fronteiras, tem projetos também ligados à ONU, né, de levar comida aos países onde estão abaixo do nível da pobreza. Então mas qual é a motivação dessas pessoas? Você vai perceber que a maior parte desses projetos sociais, a motivação é política. São os países mais ricos que usam essas organizações para exercerem algum tipo de domínio dos países mais pobres. Isso já vem acontecendo há séculos. Mudou somente a roupagem. Então, para a gente como cristão, é importante a motivação. Quer ver uma coisa? Vamos evangelizar. Amém? Qual é a motivação? Essa cadeira está ocupada? Ou a motivação é pessoas entrarem no reino dos céus? Então, mas evangelizar é sempre bênção, não. Os fariseus evangelizavam e faziam da pessoa evangelizada 2 vezes mais digna do inferno do que eles mesmos. Então, como você falou, essa parte que ninguém vê, essa parte que você e o outro estão fazendo a mesma coisa, mas a motivação é diferente. E essa enchente poderia ser o que Paulo disse, o dia mau. Sempre, porque todos os dias são, né? O dia que a tentação vai vir. Agora tem dias que são mais difíceis que outros. E que se você não tiver esse alicerce, que é justamente a vigilância e a oração, vai desmoronar tudo. E quando a gente entende um pouco assim de construção, você vê um muro que não é bem aquele amarrado, né, que chama. Se você encostar, o que acontece? Cai. Às vezes não precisa nem assistir. Um exemplo, aquele episódio de Betseba na vida de Davi desmoronou tudo aquilo que ele tinha construído em questão de minutos. E ele teve que reedificar tudo de novo. Ele perdeu toda a comunhão com Deus que ele tinha, que ele construiu anos, quando ele era adolescente ainda, trabalhava com seu pai, construiu toda aquela vida na presença de Deus, por momentos que ele teve aquele descuido. Isso. Essa enchente derrubou tudo. Aí ele pegou, quando ele manda matar Urias, e ele se casa com Batseba. Todo mundo achou que foi uma atitude nobre. Bom, para não deixar
esposa viúva. E qual era a motivação de Davi? Totalmente errado. Pecado. Esconder Tá vendo? a maldade. Uma atitude que pode ser aparentemente boa, mas a motivação É má. é má. Então, nós temos que examinar a motivação. Amém. Quando a gente for fazer qualquer coisa, Glória a Deus. principalmente coisas que são boas, Glória a Deus. porque há um risco muito grande da gente cometer um pecado, que é o pecado do diabo, do Satanás, que é o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é quando você consegue ter uma determinada moralidade, você consegue executar uma determinada quantidade de projetos, né, na sua vida, e aí você começa a se envaidecer. Rapaz, eu evangelizei. Eu não gosto de contar vantagem. Eu não gosto de me gambar. Mas a última vez que eu evangelizei foi 20 almas para a igreja. E o corpo dessas pessoas foi para onde? Não sei, mas as almas vieram. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque até com coisas boas, o veneno da serpente pode entrar. Então, quem está de pé, Cuide-se para que não. cuide-se, para que não caia. Então, já quero Glória a Deus. concluir aqui, irmãos. Mas tudo isso aqui que foi dito aqui, louvado seja Deus pela vida do irmão José, que está sempre nos auxiliando. E ele diz aqui, finalmente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar. Olha que coisa linda. Eu quero concluir aqui nessa noite lendo um trecho que tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui. O irmão José deu o exemplo de Davi, como Davi tropeçou por não ter esse fundamento, e eu quero dar um exemplo para vocês de Paulo, que quando veio a enchente, ele não caiu, porque tinha o fundamento. Olha 2 de Coríntios capítulo 4. Eu estava pensando aqui também em João Batista. Também, exatamente. Ele tinha esse fundamento também. Amém, com certeza. 2 Coríntios 4. Eu sei que vocês vão ler a vida de vocês aqui, amém? Amém. Pela fé. Versículo 7. Principalmente os irmãos que moram aqui em Matscuro, aqui, que é tanto lugar perigoso que a gente já foi. Acho que lá era pior, não era não, meu irmão? Os irmãos que estão aqui, vocês fiquem felizes que vocês não estão aqui sozinhos. Eu acho bonito, esses dias eu estava orando por vocês, né? E eu estava ouvindo do Senhor aquela passagem que diz: o Senhor acampa ao redor os seus anjos ao redor dos que o temem, que os guardam. Então às vezes você pensa que você está sozinho e que está todo mundo armado e que você não tem arma. Meu filho, aquele que está guardando você, ele tem a verdadeira arma. Essas que o homem faz, inventa, ela até falha, mas a de Deus nunca falha, e é essa que nos guarda. Então, que vocês tenham esse sentimento independente, né? Porque a gente sabe que os perigos, como José falou, o dia mal, ele vem de maneira às vezes inesperada, num horário inesperado, mas que qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, a gente tem essa segurança que o Senhor está conosco. Como disse o salmista Davi, né? Ainda que eu passe pelo vale sombrio, não temerei, porque o Senhor está ao meu lado. Aqui o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7, temos porém este tesouro em vasos de barro. Eu e você, a gente é vaso, mas não é de alabastro, é de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, qual é a melhor coisa que existe na gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus. A gente mesmo, meu filho, passar o tempo, aí que a gente vai ver que a carne vai ficando mole, Eita, os cabelos vão caindo, os órgãos vão tudo ficando com deficiência, né? Porque é isso mesmo, é a idade. Em tudo somos atribulados. Tribulação. Em tudo. Você vai para o trabalho, tribulação. Você vai pegar o metrô, tribulação. Você vai andar de bicicleta, tribulação. Você vai para a praia, é tribulação. Mas eu vou para a praia para relaxar, cuidado, viu? Que é capaz de você voltar mais estressado do que você foi. Em tudo somos atribulados. Se você é
o mundo, ele vai usar. É como por exemplo, quem aqui já tentou prender o ar debaixo d'água? A gente consegue um tempo, né? Mas tem uma hora que a gente não consegue, mas a gente tem que subir, né? Para poder respirar. Então, a gente está vivendo num mundo que é hostil a gente. Como cristãos, nós fomos feitos uma nova criatura. Então, aquilo que seria o habitat natural das pessoas no mundo não é mais o nosso. O nosso espírito que recebemos de Deus, ele anseia pelas coisas do alto. Então, as coisas daqui da terra muitas vezes vão gerar incômodo na gente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A ideia de angústia aqui é a ideia de desespero. Então, o cristão ele tem medo, o cristão fica assustado, mas ele tem consolo. Ele vai orar e aí ele ouve a voz de Deus. E aí ele ouve ele vê a mão poderosa do seu Deus sobre ele e ele fica em paz. Glória a Deus. E ele diz aqui perplexos. A ideia de perplexidade é a ideia de se assustar com algo que você não espera. É como se a gente olhasse para cima e visse um meteoro vindo em direção da gente. E aí? Se a gente estivesse na praia orando e de repente formasse um tsunami. E aí? Então a gente fica perplexo. Como eu tenho certeza que os irmãos ficaram, você está no silêncio noturno e de repente você vê só o barulho de fogos. Pei, pei, pei. Rapaz, esses fogos estão meio estranhos. Igual teve um dia que a gente estava daqui pregando, não foi, mas naquele dia eu acho que foi fogos. E aí você ouve aquele barulho e você fica assustado. Mas a Bíblia diz aqui, ó, porém não desanimados. A ideia de desanimado é o ânimo. A palavra ânimo vem da ideia de respiração, fôlego. Então você vai ficar assustado, mas não a ponto de perder o ar. Não a ponto de não conseguir mais continuar. Porque o que você percebe, que muitas pessoas às vezes quando tem medo, eles fazem o quê? Você já viu? Aqui não tem isso, né? Mas tem algumas mulheres, que não é o caso daqui, que só tem mulher valente, mas tem algumas mulheres que se vê uma barata, paralisa. E se for voadora, uma vez eu vi uma pessoa chegando assim para ele, pastor, era uma barata e era voadora. Era como se a pessoa dissesse assim, era uma barata e era de outro mundo, porque voava. Ele, mas tem barata que voa, não tem. Aí a pessoa falou assim, numa linguagem assim, que a pessoa estava num susto. Então às vezes a pessoa vê uma... Você, por exemplo, vai estar descendo ali lá no Alto das Torres para evangelizar e de repente você vê um pitbull solto. Misericórdia. Naquela rua do irmão Paulinho, que é só um vão. A rua é isso aqui, eu não fiz. Uma vez eu estava saindo do estudo, quando esse pitbull passou, eu me disfarcei de parede. Aí ele cheirou e passou. Eu digo, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Então você fica perplexo, mas você não desanima, você não paralisa. Porque você sabe que Deus continua no controle. Independente do tamanho do problema, quem enviou? Deus. Amém, Jesus. Eu acho bonito, tem um autor cristão que ele diz: cristão, não se desespere com a tempestade, porque aquele que criou e enviou a tempestade é o mesmo que está no barco com a gente. Glória. E ele diz aqui, porém não desanimamos, perseguidos, o cristão é perseguido. Rapaz, eu não acredito. Quer dizer que aquele crente de comum teve coragem de fazer um estudo com o clima que está tendo aqui no bairro. Que absurdo! Mas, irmão, se a gente está vivendo um clima de medo, um clima de insegurança, a gente precisa de quê? De Deus. A gente precisa de ter algo que a gente possa se segurar de verdade. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Só Deus. Então ele diz aqui, somos perseguidos, às vezes até por gente da própria família. Depois, quando eu tomar uma bala, não vem aqui, viu, procurar. Que eu não mandei você sair. Aí você é perseguido. Porém não desamparado. Você nunca vai estar desamparado. Porque você tem o amparo daquele que não abandona. A Bíblia diz que uma mãe, e o amor, né, mais que o mundo mais
conhece assim, o amor mais íntimo que esse mundo conhece é o amor de mãe e filho. Por quê? Porque é um amor que é ligado, inclusive, biologicamente, por um cordão chamado de cordão umbilical, né? Uma mãe, ela alimenta a criança enquanto está no seu ventre. É algo assim muito próximo. 9 meses ela sustenta aquela criança ali dentro. E diz, apesar de toda essa intimidade entre a mãe e o filho, pode ter mães que deixem de amar os seus filhos. Mas ele diz aqui, mas o Senhor, não. Ele nunca fará isso, nunca fez. Ele nunca nos deixará desamparados. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, abatidos. Abatidos é como a gente leu no Evangelho de Lucas. A tempestade que a gente orou para não vir. As águas do rio que a gente orou para não subir tanto, subiu. A gente orou para que o cenário não ficasse tão horripilante quanto ficou, mas acabou ficando. E agora? Agora a gente não vai ser destruído. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Imagina. Um cristão do passado, ele foi preso e um rei muito perverso disse, eu vou te matar. Eu disse, você não pode me matar, porque eu tenho a vida eterna. Se você tirar minha vida aqui da terra, eu vou para o lugar que eu sempre quis ir, que é o céu. Eu vou destruir a sua casa. Isso não pode, porque a minha casa é no céu. Percebe, irmãos, que um cristão, ele nunca vai ter a sua vida destruída. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Como eu disse a você, o cabelo cai, a pele vai perdendo, né? A sua robustez, os órgãos vão enfraquecendo, mas ele diz, o homem interior, essa nova criatura, o Espírito que a gente recebeu e que nos vivificou, ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Então esses dias maus, eles são maus, mas ao mesmo tempo eles cooperam para o bem, porque eles nos fazem mais experientes no caminho de Cristo. Aí vem alguém que se desespera por estar passando por algo que a gente já passou com Cristo. Aí a gente diz para aquela pessoa, fique tranquilo, você tem experiência. Como o apóstolo escreve às mulheres mais maduras, ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e a serem boas donas de casa. Aí chega uma pessoa recém-casada, vai conversar com a mulher cristã mais madura, e diz, meu marido, tipo, calma, assim, ele não me deu meu presente no meu aniversário, foi um absurdo. E aí ela vai dar aquela experiência dela, né? Olhe por ele, eu sei que eu já passei por isso. O que seu marido já fez coisa errada, mas seu marido é crente. Você precisa conhecer ele antes dele conhecer Jesus. Ele era íntimo com Beelzebul. Agora ele é de Cristo, mas antigamente. Então uma pessoa tem experiência para passar. Só tem experiência, irmãos, quem cresce. Como o irmão José falou, né? Para a gente fazer aquela equação enorme de álgebra, a gente tem que se lembrar do que a gente aprendeu por 4, 5 anos. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Eu sou da época da tabuada. Hoje não tem mais isso não. Ainda tem? Tem tabuada aí na sua escola? 1 mais 1 aí tinha aquele número todinho, né? E você tinha que decorar aquela tabuada. Para você fazer aquela equação dificílima,
você precisa desse conhecimento que uma criança tem. Então, a vida cristã é assim. Aquilo que eu hoje sou é o resultado de muitos anos que eu caminhei com Jesus. Então, vivemos, e eu já vou fechar a Bíblia, vivemos a época do imediatismo. A gente sempre quer tudo para ontem, não é assim? Qual é a comida que mais vende? O fast food, que é uma expressão do idioma, né, em inglês, que quer dizer comida rápida. Miojo, hambúrguer, para quem quer rápido. Irmãos, olha, McDonald's, esse negócio, né? As pessoas, elas querem que seja tão rápido que você não pede mais assim, eu quero uma promoção do Big Mac. Não, você fala, eu quero o número 1. Para não perder tempo. Dizendo o nome do sanduíche, isso é só um número. 1, 2, 3. Né? Porque tá todo mundo aqui. Não presta não. Eu tipo, não, vou ficar aqui. Antigamente, quando você ia almoçar, você sentava num lugar, aí você pedia comida, aí o cozinheiro ia preparar a comida que você pedia. E aí por isso que tinha aquele negócio de entrada, né? Que enchia você de sopa, de pão, de torrada. Era enquanto estava preparando a comida. Hoje em dia, meu filho, os restaurantes que mais vendem é aquele que você mesmo já bota a comida. Self-service. Olha, já dobrou, né? Esse eu conheço. Ele dobrou a perna, esse eu conheço. Meu Deus. A comida já está lá, ela já está pronta, é só você comer. Tem gente que não espera, meu filho, nem chegar na mesa, já vai comer de pé mesmo. Ô, seu revela. Porque a pessoa tem tempo. Não, rapaz, eu tenho 1 hora para almoçar e cochilar. Então eu tenho que comer bem rápido para dar tempo de eu cochilar mais. Esse não é o mundo que a gente vive. Então esse é o mundo que a gente vive. Aí a gente quer o fast food evangélico. Pastor, o senhor falou aí 1h30. Agora sim, me diga aí em 2 minutos. Não tenho como resumir em 2 minutos o que eu falei em 1h30. O que eu falei em 1h30 era para ser falado em 1h30. A gente não quer isso. A gente quer o pulo do gato. Não tem pulo do gato, irmão. Na caminhada cristã é um passo de cada vez. Glória a Deus. É um degrau de cada vez. Glória a Deus. Então, por isso que muitas pessoas se decepcionam com a igreja evangélica. Eu quero ser crente, pastor, o que eu tenho que fazer? Orar, ler a Bíblia, praticar o que você aprendeu. Sim, mas e aí? Orar, ler a Bíblia, praticar o que você aprendeu. Não, sim, essa parte eu entendi. Mas e aí? O senhor não entendeu. É como, por exemplo, voltando para o exemplo da escola, né? Todo mundo quer ter uma boa profissão lá na frente, mas ninguém quer Estudar todo dia aqui. chegar em casa, rever o assunto, Só as crianças daqui. estudar, Tudo estudioso. ter uma boa base para chegar a fazer um bom ensino médio. Isso ninguém quer. Ninguém quer. Mas todo mundo quer ser rico, quer Isso. ter uma boa profissão. A mesma coisa, todo mundo quer chegar no céu, mas do seu próprio jeito. É como uma pessoa às vezes diz para você e para mim, né? Ah, eu não posso fazer isso porque amanhã eu tenho prova. Você vai estudar para a sua prova hoje? Para a prova de amanhã você vai estudar hoje? Você teve 1 mês para estudar para essa prova, você vai estudar hoje? Para a prova de amanhã. E você acha que vai tirar uma nota boa? É verdade. Eu sempre pergunto para as minhas filhas: vocês já estudaram? Eu estudei tudo. 5 minutos estudando. Aí eu disse, então amanhã vai tirar 10. Não, meu pai, 10 não. Então como então? Você não estudou tudo. Porque quando uma pessoa vai para a prova achando que vai tirar 10, ela tira um 8, um 8,5, às vezes até um 7,5, porque tem prova que tem pegadinha. Mas como uma pessoa vai para a prova querendo tirar um 8, meu filho, aí ela vai tirar um 4, um 3, um 2, um 0. Amanhã eu tenho prova, por isso eu não posso ir hoje. Você vai estudar hoje? Para a prova de amanhã. Pastor, isso é bíblico? Você acha que aconteceu o quê com as 5 virgens imprudentes? Elas queriam estudar hoje para a prova de amanhã. Verdade. Não.
É uma vida. Como o irmão José falou, a pessoa vai fazer um Enem, é uma vida de estudo. A pessoa chega em determinado, o irmão Agnes hoje em dia, né, sabe fazer móveis assim, bastante complexos. Ele aprendeu, poderia ainda de menor, não foi? 14 anos já estava lá, curioso, aprendendo como é que fazia. Aí, rapaz, mas me ensina aí em 2 dias a fazer as coisas. Não, meu filho, não tem isso não, mas a gente quer assim. Assim não vai. Assim não vai. Por isso que as pessoas que querem atalho para ir para o céu, não é no céu que elas vão chegar. Então a gente tem que ter esse cuidado, como foi o que a gente aprendeu hoje. É difícil, tem que cavar. Vai ser, ninguém vai querer fazer o que a gente está fazendo, mas a gente não tem que se medir pelos outros. A gente tem que levar como referência o que a Bíblia está mandando. É para fazer assim, então é assim que eu vou fazer. Amém? Amém. Vamos concluir. Obrigado, Deus. Na semana passada, Senhor, nós não tivemos o nosso encontro, porque o Senhor nos direcionou para que, em vez de nos reunirmos, como estamos fazendo hoje, estivéssemos em oração por esse local, por esse momento. E nós sentimos que o Senhor ouviu a nossa oração. E te agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporcionou hoje. Desde a oração, do irmão Paulinho, o louvor. Ó Senhor, muito antes da nossa chegada, tudo já estava sendo preparado no mundo espiritual, para que nós pudéssemos usufruir dessa maravilha que é um encontro contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ver o que o servo do profeta Eliseu não estava vendo com os seus olhos, mas o profeta orou e ele então teve os seus olhos abertos e viu e falou com a sua própria boca. É verdade, os que estão conosco são muito mais numerosos dos que estão contra nós. E nós possamos ter sempre essa visão espiritual, que por mais que pareça que nós estamos do lado perdedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença nas nossas vidas. Pois os teus presentes são muito bons, mas não se comparam com a tua presença, Senhor. E é ela que nós ansiamos mais e mais, a tua maravilhosa presença. Que possamos, Senhor Jesus, ver em Ti não somente o nosso Salvador e Senhor, mas também o nosso grande amigo, nosso principal confidente. Ó Senhor Jesus, que possamos usufruir da tua companhia, que somos tão negligentes. O Senhor disse que estaria ao nosso lado todo o tempo. E nós, como crianças imaturas, temos deixado de lado a tua maravilhosa companhia para gastarmos tempo com o mundo e com trivialidades que não nos acrescentarão nada, muito pelo contrário, roubam a nossa comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que foi ensinado, não somente hoje, mas desde o primeiro dia que o Senhor nos encontrou. Porque o perdido éramos nós, não o Senhor.
e o Senhor nos encontrou e tem transformado as nossas vidas. Que pela sua graça, Senhor, maravilhosa e poderosa, sejamos santificados, de tal sorte que tenhamos o teu aroma, que aqueles que se aproximam de nós possam sentir o teu cheiro, Senhor. Que aqueles que nos veem possam olhar a tua face, Senhor, resplandecendo sobre a nossa. Que verdadeiramente sejamos teus discípulos, Senhor, seguindo os teus ensinos e o teu maravilhoso exemplo em tudo e diante de todos. Oramos assim em nome de Jesus. Apresento, Senhor, mais uma vez esse local, essa comunidade de Cosme de Farias que tem sofrido bastante nesses últimos dias. Conforte e consola o coração dos irmãos, e que aquilo que muitas vezes foi projetado pelo mal para trazer destruição, que o Senhor possa fazer, como tantas vezes o Senhor fez, transformar a maldição em bênção. Que assim seja feito conforme a tua boa vontade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus! Saúdem-se mutuamente com o Espírito Santo. E diga para você mesmo: Deus está no controle. Pode confiar. Amém.